A gente já sabe que quando um corpo está eletrizado, ele possui um excesso de prótons, carga positiva, ou um excesso de elétrons, carga negativa. Por este motivo, o valor da carga de um corpo, que vamos representar por Q, pode ser medido pelo número de elétrons que o corpo perdeu ou ganhou. Porém, pessoal, essa maneira de expressar o valor de carga não é prática, pois sabe-se que num processo comum de eletrização, por exemplo, se eu atritar um pedaço de bastão de vidro com um pedaço de pano de seda, o número de elétrons que vai ser ganhado ou perdido nesse processo é um número muito elevado, é uma quantidade de elétrons muito grande. Assim, esses valores das cargas, assim, esses valores da carga Q seriam expressos por números extremamente grandes. Na prática, então, a gente vai procurar usar uma unidade de carga que seja mais aproximada. Ao invés de falarmos quantos elétrons ganhou ou perdeu, nós vamos falar de carga elétrica. E no sistema internacional, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Coulomb. Este cientista, quando analisava as forças de interação entre as cargas elétricas, ele chegou a uma importante lei, que nós vamos estudar agora. Mas antes, vamos lembrar de uma coisinha muito importante que nós já estudamos no nosso curso. Quando eu tenho uma carga positiva e uma outra carga positiva, ou seja, Q1 positivo, Q2 positivo, existe essa força elétrica entre essas cargas. E eu tenho que lembrar que quando eu tenho uma carga positiva aproximada de uma carga positiva, elas se repelem. Existe uma força de repulsão entre essas cargas. Da mesma forma, se eu tiver duas cargas negativas, uma próxima à outra, também vai existir uma força de repulsão, ou seja, elas vão se repelir. Agora, se eu tiver cargas, uma positiva e uma negativa, elas não vão se repelir, elas vão se atrair. Vai existir uma força de atração. Percebem? Então, se eu tenho duas cargas separadas por uma distância d, vai existir ali uma força de interação elétrica entre essas duas cargas. E generalizando, quando eu tenho cargas de sinais iguais, elas vão sofrer uma força de interação de repulsão. Se eu tenho cargas de sinais contrários, eu vou ter uma força de interação elétrica de atração. Sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Apresento então a vocês a lei de Coulomb, ou seja, é uma fórmula matemática. E o que essa fórmula matemática calcula? Exatamente essa força de interação entre duas cargas, sejam positivas, sejam negativas, ou uma positiva com uma negativa. No caso, aí eu representei nesse desenho, como exemplo, uma carga positiva, Q1, e uma carga positiva, Q2. Então, vai ter uma força de interação de repulsão. Elas estão separadas por uma distância d. Lembrando que força elétrica é uma grandeza física vetorial, é um vetor, Tem módulo, direção e sentido, Tem um módulo que é um valor e tem direção e sentido. Carga elétrica é uma grandeza escalar, só tem módulo, só tem valor, Então, como que eu calculo essa lei de Coulomb? Como que eu calculo essa força elétrica utilizando a lei de Coulomb? Vai ser a multiplicação entre uma constante, que ela depende do meio, pela carga elétrica 1, pela carga elétrica 2, e eu vou dividir isso tudo pela distância ao quadrado. Então, onde K0 é essa constante do meio, geralmente a gente utiliza que essas cargas elétricas no vácuo ou no ar, e o valor é igual, muito próximo, e vale 9 vezes 10 a 9 Nm² por Coulomb quadrado. Então, quando eu vou calcular essa força elétrica, eu coloco esse 9 vezes 10 a 9 lá no lugar do K0. Q1 é uma carga elétrica, Q2 é a outra carga elétrica, expressas em Coulomb. D é a distância que separa as cargas Q1 e Q2, sempre em metros. E F é um módulo da força de interação elétrica entre essas duas cargas Q1 e Q2.
uma coisa muito importante. Se eu tenho aí, ó, uma carga Q1 e uma carga Q2 separadas por uma distância D, eu vou ter uma força elétrica de interação de repulsão. Agora, o que vai acontecer com a intensidade dessa força elétrica se eu apenas dobrar a carga Q1? Lembra da nossa fórmula? Vamos escrevê-la aqui de novo. Força é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Se eu dobro essa carga Q1, eu passo para 2Q1, o que vai acontecer diretamente na força? Vai dobrar também, porque o 2 está onde? No numerador, está na parte de cima da nossa fração. Então, a intensidade da força elétrica dobra. Se a força era F, ela passa a ser 2F. Vamos falar em números. Se essa força aqui fosse de 10 newtons, a força passaria a ter uma intensidade de 20 newtons. Tranquilo? Aí, pessoal, eu falo com vocês. E se eu dobrar a Q1 e triplicar Q2? Não está multiplicando? Então, 2 vezes 3 passa a ser quanto? Passa a ser 6. Então, a minha intensidade de força vai aumentar de 6 vezes. Então, de F passa para 6F. Lembrando que força elétrica, né, a interação da força elétrica entre duas cargas é um par de ação e reação, constitui um par de ação e reação. Né? Lembrando aí da terceira lei de Newton. Então, tudo que acontece com uma carga acontece com a outra. Não é porque essa carguinha está dobrando e essa aqui está triplicando, né? Essa aqui dobrando, essa aqui dobra a força, essa aqui está triplicando, essa aqui triplica a força. Não. A força é uma interação que constitui aí um par de ação e reação entre as duas cargas. Beleza? Agora prestem bem atenção. Olha lá. Eu dobro o Q1, triplico o Q2 e dobro também a distância. Ou seja, aumento a distância. Ou seja, se eu estou aumentando a distância, elas vão ficar um pouquinho mais separadas, porque essa distância aqui ela vai aumentar. Se vai aumentar, quanto mais distante, essa força de interação vai diminuir. Porque elas estão ficando um pouquinho mais longe uma da outra. Né? Inversamente proporcional. Aumenta a distância, diminui a força. Agora eu quero saber de quanto. Se eu estou dobrando a distância, lembra que, ó, que não vai reduzir a metade. Porque tem um d ao quadrado. Então, se eu dobro a distância, 2 elevado a 2 é 4. Então, a força diminui 4 vezes. Então, olha lá. Além de dobrar a força pela carga Q1, triplicar a força pela carga Q2, 2 vezes 3, 6, ainda tem que dividir por 4. Então, 6 dividido por 4, tem que fazer tudo, olha lá, 1, sobra 2, 20 dividido por 4, 5. Ou seja, a nossa força aqui no final das contas, 6 dividido por 4, vai dar quanto? Vamos escrever aqui, essa força, ela vai ter um aumento de 1 vez e meia, né? 1,5 F. Ou seja, se a força valesse 10 newtons aqui em cima, ó, aqui vai passar a valer quanto? 10 vezes 1,5, 15 newtons. Tranquilo? Então, se dobra uma carga, triplica outra carga e dobra ainda a distância entre elas, lembra do seguinte, dobrou a distância, 2 elevado a 2, 4. Então, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 4, 1,5. Então, no final das contas, a força aumenta de 1 vez e meia. Vamos agora resolver um exercício utilizando a lei de Coulomb. Considere duas partículas carregadas respectivamente com mais 2,5 microcoulombs e menos 1,5 microcoulombs, dispostas conforme mostra a figura abaixo. Qual a intensidade da força que atua sobre a carga 2? Lembrando, não é um par de ação e reação? A intensidade da força que atua sobre a carga 2 é exatamente a mesma intensidade de força que atua sobre a carga 1. Mas ele me perguntou a carga 2. Mas eu sempre tenho que lembrar, se constitui um par de ação e reação, uma força de interação elétrica entre duas cargas, eu já sei que tanto a carga Q1 quanto a carga Q2 está submetida à mesma intensidade
de força elétrica. Agora vamos calcular, né? Como que eu calculo essa força? Força é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. É isso? Então vamos lá. Quem é o K0? É o 9 vezes 10 a 9. Esse valor nunca muda, né? Porque sempre ele vai me falar que essas cargas estão no ar ou no vácuo. Vezes a carga 1. 2,5 microcoulombs. Gente, quando eu falo em microcoulombs, é porque carga elétrica é muito pequenininha a quantidade de carga elétrica. Então, microcoulombs eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6 coulombs. Ok? Então, para transformar de microcoulombs para coulomb, eu multiplico por 10 a menos 6. Né? Então, é 2,5 vezes 10 a menos 6. Vezes a carga 2. 1,5 também vezes 10 a menos 6, porque está microcoulombs. Aí você vai me perguntar, Reinaldo, por que você não colocou o menos 1,5 vezes 10 a menos 6? Porque o menos ali é simplesmente para eu saber que entre a carga 1 e a carga 2 existe uma força de atração, porque a carga 1 é positiva e a carga 2 é negativa. Tranquilo? Agora, dividido pela distância ao quadrado. A distância já está em metro, não precisa fazer transformação nenhuma. É 0,3 elevado a 2. Vamos para os cálculos. Vamos calcular primeiro, pessoal, os números. Depois a gente mexe com as potências. Vamos fazer 9 vezes 2,5 vezes 1,5. Vamos lá. 2,5 vezes 9, 5 vezes 9, 45, vão 4. 9 vezes 2, 18. 18 com 4, 22. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Agora multiplico, né? Já multipliquei o 9 pelo 2,5, vou multiplicar agora por 1,5. 5 vezes 5, 25. 12 vai 1, 11. 5, 2 e 2. 5, 7, 3 e 3. Uma casa mais uma casa, duas casas. 33,75 vezes 10 a multiplicação de potências de mesma base. Repete a base que é 10, agora eu tenho 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Somam os expoentes, vamos somar? 9 somado com menos 6 dá 3 positivo. 3 somado com menos 6 dá menos 3. Sobre 0,3 elevado a 2, ó, 0,3 vezes 0,3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Uma casa mais uma casa, duas casas. 0,09. Beleza, pessoal? Agora, o que vai ser essa força aqui? Pessoal, como eu não sou bobo, eu vou trabalhar com números inteiros. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aprender aqui um pouquinho. Vamos desmanchar aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos transformar esse número 33,75 em 3.375. Para ficar inteirinho aí para a gente. Agora, percebam o que eu fiz com essa vírgula. Eu andei uma, duas casas para a direita, aumentando o número. Se eu andei duas casas aumentando o número, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Aumentei, então eu diminuo 2. Por que 2? Porque eu andei com a vírgula duas casas para ele aumentar. Então eu diminuo 2 para balancear. Então eu vou passar a ter vezes, então eu vou passar a ter 10 a menos 5, porque menos 3 com menos 2 é menos 5. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com 0,09. Vamos transformar em 9? Então vai ser 9 vezes 10 a quanto? Vamos contar? Uma casa, mais uma, mais duas. Se eu estou andando com ele para aumentar, eu aumentei duas casas, então como é que vai ficar o meu expoente? O meu expoente vai ficar menos 2. Agora, pessoal, vamos dividir o número inteiro, né? 3.375 dividido por 9. Vamos fazer junto. 33 por 9, 3. 3 vezes 9, 27. Então, isso aqui vai sobrar quanto? 7 para 13, 6, 0. Abaixo 7. 67 por 9, 7.
63, né? Menos 63, sobram 4, abaixo 5. 45 por 9 é 5. 5 vezes 9 é 45. Resto, 0. Então, deu 375 vezes 10 a quanto? Menos 5 menos 2, ó, menos 5 menos 2, mexendo, trabalhando aqui, ó, nos expoentes, menos 5 menos 2. Então, eu vou ter o quê? Que a força é 375 vezes 10 a menos 5 mais 3, menos 2. 3,75, olha lá, trabalhando aqui agora, ó, menos 1, menos 2. Para balancear aqui, mais 2. 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 3,75, 3,75 newtons. Essa é a força de interação, força elétrica, entre as cargas Q1 e Q2. Lembrando que é uma força de atração, porque a carga Q1 é positiva e a carga Q2 é negativa.